Está no ar Bate-Papo no 20, com Roner Anderson. Estamos de volta aqui com o Érico Valduga, o nosso convidado de hoje, e nós vínhamos falando, Érico, antes do intervalo, era de vontade política. Como é que Érico Valduga, o jornalista Érico Valduga, vê hoje o nosso cenário político, tanto da sucessão presidencial, que já se fala muito, como também da estadual, aqui no estado do Rio Grande do Sul? Isso aí, Roner, falar hoje é exercício de futurologia. Mas uma coisa acho que é preliminar. Nós somente melhoraremos as nossas instituições quando nós, os cidadãos, eleitores, contribuintes, decidirem isso. E a nossa política, ela está, Roner, mais ou menos e infelizmente, como um filho que se descomporta e o pai tenta tirar o corpo fora. Não tem mau filho, tem mau pai. Não tem mau político, tem mau eleitor. Nós precisamos entender isso. E quanto mais votarmos, quanto mais praticarmos política, quanto mais participarmos como eleitor ou como eleito, melhorarão os nossos quadros. Nosso problema hoje é de quadros na política. Quantas pessoas tu conheces, vocês conhecem, que ficam fora da atividade política quando elas certamente poderiam contribuir. Aí diz, não vou me meter nisso aí, não. Então, nós precisamos também melhorar as nossas instituições, melhorar as nossas regras. Nós precisamos de uma reforma política. Nós estamos atrasados numa reforma política. Nós já deveríamos ter feito uma reforma política que qualificasse um pouco mais a atividade política, porque nós não podemos pretender, da noite para o dia, organizar o que está desorganizado, depurar o que está sujo, limpar o que está sujo, melhor dizendo. Agora, nós temos a obrigação de lutar para que isso aconteça. Nós temos a obrigação de perceber o que está errado e não pichar apenas. Pode pichar, tudo bem. Agora, qual a contribuição que eu estou dando para que melhore a nossa atividade política no nosso país? Isso é um exemplo que a gente pode ver, às vezes, eu já vi isso, e inclusive fiquei triste de ver e ouvir, que algumas pessoas reclamam, sentado na cadeira, que não muda nada, não acontece nada. Aí você pergunta para elas, tá, mas como assim? O que tu acha que tem que ser feito? Eu não quero discutir porque eu não gosto de política, eu odeio política. Então, poxa, para um pouquinho. Não existe não gostar de política, porque política a gente faz dentro de casa, com a família. É uma natureza, diria até, se não for redundância. Essa pessoa que diz isso, Roner, ela está confundindo. Não é que ela não goste de política ou ela não faça política. Ela não gosta de política partidária, que é outra coisa. Agora, a política permeia o ser humano desde que ele aprende a letra A ou desde o momento que ele chora. Mas a gente vê assim, tá certo, não gosta de política partidária, acho que até algumas sim, só não mistura essa questão da política partidária. Mas outras não é a questão da política, não gostam mesmo de falar de política, nem a partidária, nem de nada. Até mesmo a política da escola, onde o filho estuda, a política do trabalho, onde a pessoa trabalha, onde o seu cônjuge trabalha. É muito triste, tem que estar em dia com tudo que é relacionado à política, porque a política faz parte da vida da gente. E para ti, como jornalista, porque aqui o entrevistado é o Érico Valduga, como jornalista, como é que vê essa questão social também envolvida no cenário político? Já falou algumas coisas, mas no ponto mais, que eu diria, nevrálgico, como é que é a participação da sociedade brasileira hoje no cenário político? A gente fala em reforma política, a gente fala em vontade política, mas o brasileiro hoje, ele está envolvido com uma vontade de participar da política, de atuar na política, como fazia algum tempo atrás,
ainda com os caras pintados, quando resolveu tirar o presidente Collor do cenário. Como é que Érico Valduga vê isso? Eu não quero fazer nenhuma maldade, Rona, mas a tua pergunta pode ser respondida preliminarmente pelos índices de aprovação do governo. O federal fala? O federal. Se o governo nos toma quase 40% do que nós produzimos, eu vou aprovar esse governo que faz isso? É verdade. Não há nada contra o Lula, contra o PT. Se fosse outro era a mesma coisa, até porque a escalada começou com Itamar Franco. Mas é impossível. É impossível eu aprovar como cidadão. Estou falando como cidadão. É impossível eu aprovar. Quem me toma, no mínimo, certamente, 35% do que eu ganho. Tanto em impostos diretos como indiretos. E depois faz o que com o dinheiro? Aí eu passo na farmácia pública, no hospital público, na escola pública, na universidade pública, no transporte, e vejo que a coisa não está direito. Mas faz o que com o meu dinheiro, então? Meu, com o teu, com o de vocês todos. A gente vê esse exemplo também no empresariado nacional, porque lidar com os encargos que as empresas têm que pagar para o governo hoje realmente é triste. É triste, mas os empresários, ao fim e ao cabo, não podem se queixar, porque eles repassam esse custo para os seus preços. É verdade. Acaba todo mundo sendo penalizado. Agora, nós, cidadãos comuns, nós não temos para quem repassar. A nós resta, na melhor, que é a pior das hipóteses, deixar de pagar algumas contas no fim do mês. Que não dá para repassar para ninguém. Agora, é fundamental que se discuta, que se pense sobre política. Agora, também é fundamental que nós reclamemos do que fazem os políticos e do que fazem os governantes quando isto não corresponde ao bem-estar da sociedade. O que é governar? John Kennedy tinha uma boa definição do que é governar. Governar, tá, é praticar o bem comum, respeitando sempre, segundo as maiorias, respeitadas as minorias. Bem, o que é bom para as maiorias, respeitadas as minorias. Nós não estamos tendo muito isso hoje aqui no nosso país, concordamos, né? Érico Valduga, um apaixonado pelo Rio Grande do Sul e também pelo jornalismo. Érico, infelizmente nosso programa está indo ao final, mas quero te agradecer a presença conosco, um bate-papo realmente muito agradável e fico muito feliz de te conhecer ainda melhor. Já te conheço há um bom tempo, mas ainda te conhecendo melhor agora, nessa oportunidade junto com os nossos telespectadores. Muito obrigado a vocês todos, Érico Valduga. Então, até o próximo bate-papo. Até lá.